Olá a todos do canal Verdade Plana, uma ótima boa tarde. Venho aqui com um vídeo final, né? Complemento dos outros dois vídeos, né? Falando sobre a igreja. Muitos que falam, os pré-tribulacionistas, né? Falam que a igreja não passará pela tribulação, né? E será arrebatada antes, né? Antes da grande tribulação. Estou com um último complemento aqui, amigos, que é o vídeo final. E esse complemento é o que está mais abrangente, né? Pode ser que ele está mais rico de informação, que mostra essa verdade dentro das escrituras, né? Aqui está o texto, a ira futura, grande tribulação e arrebatamento da igreja. A igreja, que somos nós, né? Aqui, tanto que está aqui a ilustração da igreja sendo arrebatada, né? Uma forma ilustrativa, né? Que não é o templo, não é espaço, não é casa nem lugar, mas sim é onde, em que ocasião estarão essas pessoas, né? E por essas pessoas estarem em alguma ocasião ou lugar, independente do lugar que estejam, as pessoas serão arrebatadas, e não os templos religiosos, os templos de pedra sendo destruídos, tanto que o próprio Messias falou que não ficará pedra sobre pedra. Então acabou, né? Então aqui o contexto aqui é a ira futura, grande tribulação e arrebatamento da igreja, né? Somos nós. Vou começar aqui a ler aqui o contexto, amigos. Ó. Para negar a evidência bíblica de que a igreja, pelo menos parte dela, enfrentará a grande tribulação, algumas pessoas citam textos como 1 Tessalonicenses 1,10, que diz que o Messias nos levará da ira futura, para afirmar que o Messias arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Que isso não é fato, né? Mas é preciso entender que ira futura e grande tribulação são coisas diferentes. Justo? Se não fossem, então a Bíblia estaria se contradizendo, pois afirma tanto que o Senhor livrará a igreja da ira futura, 1 Tessalonicenses 1,10, quanto que a igreja enfrentará e morrerá na grande tribulação. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele diz que a Bíblia, né? A Bíblia entraria em contradição, pois ela afirma tanto que o Senhor, né, livrará a igreja da ira futura, quanto que a igreja enfrentará e morrerá na grande tribulação. Apocalipse 7, 9 ao 14. O que é a ira futura? Vamos lá ver o que é a ira futura, né? O Messias livrará a igreja da ira futura, porque a ira futura é condenação eterna no fogo eterno. Uma vez que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? O Messias, Romanos 8:1. Só serão lançados no inferno aqueles que se recusarem a crer no Messias e para a salvação eterna. João 3:16 ao 21. Para se livrar da ira futura é preciso não somente crer no Messias, mas também ser batizado. Marcos 16:16. Pois o batismo, uma vez, é para o perdão dos pecados. Atos 2:38. Vão tomando nota desses capítulos e versículos, pois estou pretendendo sim trazer uma live, como eu falei, né? Uma live para mostrar de uma forma cronológica, né? Desses versículos, né? De capítulos e versículos, desses textos bíblicos, onde está mostrando cada um com detalhes da Bíblia, que não existe a Bíblia em nenhum momento, que a Bíblia em nenhum momento cita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? No caso deles, eles acham que essa igreja, o templo lá, o sagrado templo, que eles julgam como sagrado, que não é sagrado porcaria nenhuma, né, amigos? Né? Olha só, Marcos, aqui ó. Pois o batismo, uma vez que é para o perdão dos pecados, Atos 2:38, salva, né? Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21. Por isso, certa vez, os fariseus e saduceus procuraram a João para serem batizados, mas sem se arrependerem de seus pecados. Eles logo foram desmascarados por João Batista, que perguntou: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Lucas 3:7, né? Aqui, ó. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Mateus 3:7 a 8. É o batismo que nos salva da ira futura. Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21. Ao falar sobre a condenação que sobreveu ao mundo no dilúvio e sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e que o Criador
ter livrado, do Criador ter livrado os piedosos nessas ocasiões, em muitas ocasiões, né? Desde o livro de Enoque lá se fala, né? Que o Messias o Criador sempre poupou os piedosos e os justos, né? E condenou os injustos, né? E os maldosos, né? Noé e sua família na arca, Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. O apóstolo Pedro afirmou: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo os ímpios. Olha só, mantém castigo os ímpios para o dia do juízo. Segundo Pedro 2,9. Esse é o outro texto muito citado por aqueles que afirmam que a igreja não enfrentará a grande tribulação. Mas percebam, olha só, amigos, percebam que não foi isso que Pedro disse. E não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4,6. Vamos ver o que Pedro disse. Pedro não disse que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas o Senhor livrará a igreja da condenação, como livrou Noé e sua família na arca. Veja, na época do dilúvio, apesar de o Senhor ter livrado os piedosos do castigo, ele não os tirou do mundo, uma vez que a igreja é a nova arca. Quem estiver na igreja, né, na sociedade, em harmonia, né, somos nós, que são as pessoas, não, olha só, será livrado da condenação, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Mas em nenhum momento está dizendo que a igreja foi tirada, que as pessoas foram tiradas. Na época do dilúvio, aconteceu o dilúvio, os piedosos foram poupados da provação, mas eles não foram tirados do mundo, eles não foram arrebatados, né? Não foram arrebatados. Aí tem gente que eu estava argumentando, tem pessoas que ainda argumentam assim: mas Elias e Enoque, eles foram arrebatados em vida. Sim, eles foram arrebatados. 2, 3, 4 pessoas. Quantas vocês podem contar nos dedos? Vocês querem comparar 2, 3, 4 pessoas naquele período lá que o Criador os julgou como puros, não é? Como puros de alma e espírito. Puros. Para 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. 8 bilhões de pessoas. Olha, é a mesma coisa você pegar um grão de areia, um grãozinho de areia, você jogar lá na orla da praia, na areia do mar, né? Mesma coisa. É 8 bilhões de pessoas comparado a 2, 3 pessoas que foram arrebatadas em vida, né? E olha aqui, Pedro não disse que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas que o Senhor livrará a igreja da condenação, como livrou Noé e sua família na arca. Veja, na época do dilúvio, apesar de o Senhor ter livrado os piedosos do castigo, ele não os tirou do mundo. Uma vez que a igreja é a nova arca, quem estiver na igreja será livrado da condenação, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Quando o Criador livrou Ló e sua família da destruição do fogo de Sodoma e Gomorra, ele não os tirou do mundo. Também, outro exemplo, não foram arrebatados. Judas comparou o fogo de Sodoma e Gomorra com o fogo do inferno. Judas 1:7. O Senhor livrará do fogo do inferno aqueles que acreditam nele. João 3:16. Assim como livrou do fogo a família de Ló, mas eles não foram arrebatados. As pessoas não conseguem entender isso. É plausível e simples de refutar. Esses textos aqui refutam qualquer argumento das pessoas que digam: não, mas a igreja vai ser arrebatada onde é? Olha, eu já estou com o terceiro documento aqui, amigos, de tanta pesquisa que eu fiz, com pura convicção e certeza, convicção nas escrituras, que não tem nenhum texto bíblico afirmando e alegando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pelo contrário, todos os textos estão plausivelmente afirmando que a igreja passará pela grande tribulação. Não diz que eles não serão poupados. Não diz que igreja, muito menos templo de pedra, não diz que será poupado. Pelo contrário, os templos serão destruídos, os maus serão punidos, né? Os ímpios serão condenados. E aqueles remanescentes que prevaleceram na fé e foram persistentes e na espera do Messias, para o grande dia, serão poupados, que serão comparados com esses piedosos aqui, ó. Esses daqui, ó. Os piedosos aqui, nesse texto aqui, ó. Fala aqui, ó. Os piedosos da provação, e mantém castigos ímpios para o dia do juízo. Estão entendendo?
Então é isso, amigos. Como é que as pessoas dizem, né? Que Sodoma e Gomorra e Arca de Noé pode ser usada como pretexto e desculpa para justificar o ego e a vontade dos interesses deles, né? Desses líderes financiados pela maçonaria, né? Já falei em vídeo aqui, né? Vamos continuar aqui, amigos, ó. Aqui, ó. O Senhor, né? O Senhor disse, aqui nessa parte, né? Aqui, ó. Essa parte aqui. O Senhor disse, né? Aqui. O Senhor disse que no fim dos tempos será como os tempos do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. Mateus 24, 37 ao 42, Lucas 17, 26 ou 30. Quem lê, entenda. Nossa, é bem taxativo aqui o texto. Ó. Quem lê essas partes, entendam, né? Por fim, a mesma palavra grega que Pedro usou para provação. Provação. Toda provação, você vai fazer um texto, você vai fazer uma prova. Olha, vou passar por aquela provação. E mesmo assim eu não vou padecer, nem vou morrer, nem vou ser arrebatado. Você vai ter que passar por aquela provação. Olha, eu estou num período de provação lá na empresa. Vocês estão entendendo? Você tem que passar por aquela provação para ser aprovado. Você está entendendo? Mas você vai ter que passar para você prevalecer ali. Isso não quer dizer que você vai subir de cargo, que você vai subir. Só se foi prometido para você ali. Se o seu patrão prometeu para você uma prova, você passar por uma aprovação ali, uma prova textual ou uma prova física, né? Por exemplo, para fazer um concurso público, você tem que passar por provas. Se você passar por aquela prova, você vai ser qualificado. Aí você vai passar, aí sim, você vai estar aprovado. Isso é uma aprovação, né? Mas aqui Pedro usou a palavra provação, quando afirmou que, ele usou a palavra grega, né? Quando afirmou que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Foi usado por Pedro quando disse que o Senhor não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Olha aqui, ó. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e o Criador é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Está aqui grifada, né? Além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Olha só, vamos agora entender, né, o que Pedro falou em grego. Em ambos os textos, 2 Pedro 2 ao 9 e 1 Coríntios 10, 13, para provação e tentados, a palavra grega utilizada é peirasmos. Olha só aqui, ó. Peirasmos, né? Olha aqui, tá escrito em grego e aqui tá como ela se pronuncia aqui, ó, como na nossa linguagem, né? Peirasmos, né? Peirasmos, que significa experimento, tentativa, teste, prova, sedução ao pecado, tentação, seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas, segundo o léxico Strong. Olha só. Vocês podem pegar essa palavra aqui em grego, vocês vão ver o significado dela. O significado da palavra peirasmos, né? Em grego. Aí as pessoas estão dizendo aqui que provação, a igreja não passará por provação. Vai passar por provação sim, amigos. O próprio texto aqui fala que como nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra, o Senhor disse que nos fins dos tempos será como nos tempos do dilúvio e de Sodoma e Gomorra. A ira do Criador virá no dia do juízo. Aqui a gente está falando de ira, viu, amigos? Essa parte aqui todinha, ó, essa parte aqui, ó, que é a ira futura, né? A ira futura. Vamos lá. Vamos terminar de abranger aqui, ó. Vamos terminar de abranger, né? Aqui. A ira do Criador virá no dia do juízo, e todo pecador está sujeito a ela. Mas o que recebe ao Messias como seu Salvador será livrado. É simples. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Olha só, não verá a vida, mas a ira do Criador permanece sobre ele. João 3,36. Vamos tomando nota. Perceba que nos textos bíblicos abaixo, o apóstolo Paulo contrapõe ira e salvação. Olha só aqui, ó. Como agora fomos justificados por seu sangue, né?
isto é, pelo sangue do Messias, mas muitos ainda seremos salvos da ira do Criador por meio dele. Romanos 5:9. Porque o meu Criador não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Messias. 1 Tessalonicenses 5:9. Olha só, vocês compreenderam isso? A diferença de ira e salvação aqui, ó. Olha só. A diferença contrapõe da ira e da salvação, né? Portanto, aqui embaixo. Portanto, sim, o Senhor livrará a igreja da ira futura. Livrar da ira futura não é livrar do arrebato da tribulação. A ira futura é depois da tribulação. Isto é, da condenação no lago do fogo final. Ira futura é o castigo eterno. Mas nada na Bíblia. É o que eu falei. Nada na Bíblia. Mais uma vez, mas nada na Bíblia. Olha só aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui. Deixei bem grifado aqui, ó. Mas nada na Bíblia diz que o Senhor livrará a igreja da grande tribulação. Mas nada. Não, nenhum texto bíblico, nenhum texto, não tem nada grifado, não tem nada, tipo assim, observação. Depois disso tudo aqui tem lá, observaçãozinha. A igreja será livrada da grande tribulação. Não tem nada disso. Heresia, hipocrisia e blasfêmia, querer acrescentar, porque a própria Bíblia disse, o Criador disse, não acrescenteis, nem te retireis nada da Bíblia, nem acrescente, nem retire, nem ponha, nem tire. É sim, sim, não. Aceita isso, é assim, acabou, amigos. Então, não vão encontrar. Peguem a Bíblia, deixem de crer nas profecias heréticas desses líderes e vão ler a Bíblia, amigos. Vão ler, se tranquem no quarto, na sala, vão ler as escrituras, vão ler a Bíblia, vão. Para mais um tópico aqui, ó. O que é grande tribulação? Vamos prestar atenção. O que é grande tribulação? Grande tribulação é um período de tempo em que o anticristo reinará na terra e perseguirá os santos do Altíssimo. Daniel 9:27, Apocalipse 11, do 1 ao 7. As duas testemunhas, a igreja formada por judeus e gentios, serão mortas. Leia sobre as testemunhas aqui. Vou deixar isso aqui para vocês lerem aqui, né? Vou deixar essa parte aqui também, né? Vou clicar aqui em cima, porque já direciona para lá, falando sobre quem são as duas testemunhas, né? Do Apocalipse 11, né? Tá aqui, ó, uma parte curtinha, né? Para vocês verem aqui, ó, também, né? Vou trazer isso aqui, posso estar trazendo aqui também, né? As duas testemunhas, né, são os cristãos. Aqui as duas oliveiras são gentios, os judeus convertidos a Cristo, né? Os dois candelabros, né? Candelabros são igrejas. A besta fará guerra contra os cristãos e os vencerá e matará, né? Então, como é que a igreja vai passar? Como a igreja vai passar pela grande tribulação se tem tudo isso para ocorrer? Por que eles negam Daniel, Tessalonicenses? Por que eles negam o livro de Daniel, o livro de Apocalipse? Por que eles negam isso? Porque eles querem tratar para as pessoas, mostrar para as pessoas que o ego deles, principalmente o ego, o convencimento pessoal, né? O poder de reconhecimento pessoal também, e o engrandecimento pessoal, porque nada disso aí abrange o Criador. Nada disso coloca o Criador no topo, né? Porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Criador. Porque que esses falsos líderes, essas raças de víbora que ainda persistem em existir na Terra, prevalecem com esse conceito, esse intuito de grandeza, né? Querendo se engrandecer, se glorificar, e inventando textos e contextos dentro da Bíblia, grifando o versículo, fazendo com que as pessoas desconheçam, né? E fazendo com que elas se tornem mais servas do demônio de Satanás do que eles, né? É complicado, né? 2 vezes mais, né? Então aqui, amigos, vou deixar aqui esse link, né, para vocês verem aqui, ó. Quem são as duas testemunhas, né, de Apocalipse 11? Aqui o que é a grande tribulação. Vou ler para vocês aqui quanto tempo vai durar a grande tribulação, né? Tá aqui, ó. Muitos ensinam que a grande tribulação terá a duração de 7 anos e será somente para Israel, porque a igreja será arrebatada antes. Mas que textos bíblicos apoiam tal doutrina?
Vamos lá ler, amigos? Certamente, a Escritura fala da grande tribulação e arrebatamento. Porém, nada, mais uma vez, nada na Bíblia diz que a grande tribulação terá a duração de exatos 7 anos. Ou que a igreja será arrebatada antes dela. O que a palavra ensina é que no fim dos tempos o anticristo fará um acordo de paz com a nação de Israel por 7 anos, mas quebrará esse acordo pela metade. Eu já estou cansado de falar aqui no canal que o período de reino dele, de paz, vai ser de 3 anos e meio. E o que a Bíblia fala que o governo dele maléfico, de maldade na terra, de matança, de erradicação da vida, né? Não posso falar aqui a palavra, né, death, não posso falar, né? Tenho que falar aqui levar as pessoas e os espíritos para outra dimensão, para os Elíseos, né? Vai ser, na Bíblia fala sobre um período, 2 períodos e metade de um período. Algumas Bíblias falam sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, 2 tempos é mais 2 anos, 2 anos com o primeiro tempo, 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Vocês estão entendendo? 3 anos e meio com 3 anos e meio dá 7 anos, ou não? Ou não? Claro que sim, matemática, né? Agora é só usar a lógica da matemática. Porque se 1 mais 1 é 2, né? 3,5 mais 3,5 é 7, não tem o que argumentar. São 7 anos, sim. É um acordo de 7 anos, amigos. Esse líder imposto na terra, né? Pelas 13 famílias, pelos homens, a gente já sabe, né? Não é mais teoria da conspiração, né? Nova ordem mundial tá aí, as 13 famílias estão agindo, né? Estão concretizando lá com a agenda 2030. E esse acordo de paz, que tanto estão juntando para que a Palestina e Israel tenham paz, vai ser um acordo de 7 anos. Só que aqui fala, ó, 7 anos ou que a igreja será arrebatada antes dela. O que a palavra ensina é que, no fim dos tempos, o anticristo fará um acordo de paz e a nação de Israel por 7 anos, mas quebrará esse acordo pela metade. Pela metade é 3 anos e meio. Pronto, metade é metade. Não existe metade. É meio. Não existe 1/3 e 2/3. 1/3 para 1, 2/3 para 1. Isso não é metade. Metade é meio. É um meio. 2 meios é um inteiro. Então pronto, acabou. Metade e metade. Isto é, pois 3 anos e meio, um tempo, olha aqui o que eu falei para vocês. Um tempo é 1 ano. 2 tempos mais 2 anos. Junta o primeiro um tempo com os 2 tempos, que dá 3 e meio tempo. 3 anos e meio. Daniel 9:27. Não tem o que argumentar, amigos. A Bíblia é bem taxativa. O acordo vai ser de 7 anos, mas ele vai ser quebrado em 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz e segurança. E quando ouvirem falar de paz e segurança, é onde vai vir a repentina destruição. Pronto. 3 anos e meio de paz e segurança, com mais 3 anos e meio de destruição total. Daniel 9:27. Então invadirá Jerusalém, Apocalipse 11:2, e terá início a chamada grande tribulação, que se estenderá até o final do 7º ano. Então pronto. Vocês estão entendendo? É simples de entender. Entendam isso de uma vez por todas. Peguem essas partes aqui, ó. Essas partes aqui, ó. Grifem aqui, ó. Vocês estão entendendo? Essa parte aqui, ó. Daniel 9:27. Aí peguem aqui depois, ó. Essa parte aqui também, ó. Tá vendo? Apocalipse 11:2. E terá início a chamada grande tribulação, que se estenderá até o fim do 7º ano. Ou seja, a grande tribulação terá a duração de 3 anos e meio, isto é, 42 meses. Apocalipse 11:2. Esse tempo é literal? É difícil dizer, mas uma coisa é fato: não será 7 anos exatos. 7 anos é o tempo que deveria durar o acordo de paz do anticristo com Israel somente. A grande tribulação se iniciará na metade desses 7 anos, quando o anticristo quebrar o acordo e vai até o fim da história, isto é, até a volta do Messias. Vocês compreendem isso aí, amigos? Isso é importante. É por isso que eu disse a vocês, esse documento aqui que estou trazendo hoje, nesse último vídeo, é o completo. Ele abrange tanto desde o primeiro vídeo lá até o segundo, né? Tá o primeiro e o segundo dentro disso aqui, e mais alguns acréscimos, alguns complementos. Então, amigos,
se não será 7 anos, como diz, dentro de 7 anos, aonde é que dentro de 7 anos o acordo? Tá bom, ele vai fazer um acordo de paz. A Bíblia fala que haverá paz e segurança sim, durante 3 anos e meio. Durante a metade desses 7 anos. Vai ser um acordo de 7 anos. E muitos aí estão dizendo, estão jogando na cara dura das pessoas, e as pessoas estão engolindo que vai ser 7 anos de tribulação. 7 anos de tribulação a terra não aguentaria, as pessoas não suportariam não, amigos. É tanto como eu falei aqui atrás, né? E como eu falei aqui numa leitura atrás aqui, que o Criador, ele livrará, poupará as pessoas disso daí. Porque não suportariam, né? Tanto tormento, tanta tribulação. Não, as pessoas não sobraria remanescentes para ele vir buscar, né? Seria muito tempo pro anticristo ele destruir realmente as pessoas, né? A igreja passará pela grande tribulação, somente Israel. Vamos lá entender isso aqui também, amigos, né? Vamos entender isso aqui também, né? A Bíblia fala que a igreja, isto é, os cristãos passam, olha só, tá vendo? A Bíblia fala que a igreja, isto é, os cristãos, não é templo de pedra, passam e passarão por tribulações. 2 Coríntios 4, 8 ao 9, etc. Porque tem outros mais versículos que falam. Mas é importante distinguir as tribulações comuns a todos os crentes daquela que será a grande tribulação do fim dos tempos. A palavra tribulação aparece 43 vezes na Bíblia e tem o sentido de sofrimento, opressão e perseguição. É usada em muitos contextos diferentes para descrever diversos tipos de agonia. A frase grande tribulação, olha só, a frase grande tribulação se encontra apenas 4 vezes nas Escrituras e está relacionada a uma aflição maior. Considere as seguintes passagens, vamos lá, olha só. Vou apresentar aqui a vocês. Mateus 24, 21. Profetiza o sofrimento que sobreveio Jerusalém no ano 70 depois do Messias, pois o Messias deixou claro que a profecia se cumpriria naquela geração. Mateus 24, 34. Mais um aqui, ó. Atos 7, 11. Usa essas palavras, né? Grande tribulação, quando cita a grande fome da época de Jacó. Os detalhes históricos se encontram em Gênesis capítulos 41 ao 46. A grande tribulação de Apocalipse 22, 22 é o castigo que o Criador trará à igreja de Tiatira, né? Que tolera a falsa profetisa Jezebel. Olha só, também eu também estava para trazer vídeos aqui falando sobre Semíramis, né? E a Jezebel, né? Também que até hoje, né? Pessoas como Hillary Clinton, né? Endeusam essas mulheres, né? E agindo até igualmente, né? A elas, né? Olha só, a grande tribulação de Apocalipse 2, 22 é o castigo que o Criador trará à igreja de Tiatira, que tolera as falsas profetisas, Jezebel, que induz os servos do Criador, do Messias, os cristãos, né, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, versículo 20, né? Apocalipse 20, no caso. Por isso, o Senhor, né, vai fazer Jezebel adoecer e trará grande tribulação aos que cometem adultério com ela, né? A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 22. Tá vendo? Tá tudo grifado aqui, ó, tudo bem específico aqui. Isso fala da grande tribulação naquela época. Apocalipse 7, 14 fala dos salvos, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha só, versículo 9, Apocalipse 7 ao 14, né? Isso aqui é o versículo 9, fala sobre isso. Que passaram pela grande tribulação do fim dos tempos. São os que vieram da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 14. Muitos ensinam que essa grande tribulação é a mesma descrita em Mateus 24, 21 e já se cumpriu no século I. Quando Roma destruiu Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, porém, isso não pode ser verdade, uma vez que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, pelo menos 25 anos depois da grande tribulação causada pela invasão romana, no ano 70 depois de Cristo. Portanto, a grande tribulação de Apocalipse 7:14, claramente é uma referência ao fim dos tempos. Vocês estão compreendendo?
a tribulação. Se ela é referente ao fim dos tempos, olha só, por que ela é referente ao fim dos tempos? Porque Apocalipse, o livro de Apocalipse, foi escrito por volta do ano 95. E depois do nascimento do Messias. Pelo menos 25 anos depois da grande tribulação causada pela invasão de Roma, né? A invasão do romana no ano 70. Olha só. Então não pode. Essa grande tribulação citada em Apocalipse 7,14 foi 25 anos depois da invasão de Roma lá, né? Que falaram que foi a grande tribulação causada pela invasão de Roma. Então, amigos, quando cita Apocalipse 7,14, é uma referência clara ao fim dos tempos. Porque Apocalipse 7,14 foi escrito por volta do ano 95, não no ano 70. Vocês compreendem? Como acabamos de ver, em Apocalipse 7,14, parece razoável concluir que não somente Israel natural passará pela grande tribulação, né? Mas a igreja também. A Bíblia destaca a grande tribulação de Israel por causa da invasão do anticristo a Jerusalém, Apocalipse 11:2, no qual ocorrerá a perseguição às testemunhas, né, do Messias, isto é, os cristãos, Apocalipse 6:9, 17:6, 24, e na cidade santa, Jerusalém, Apocalipse 11:3-14. Olha só, diversas passagens bíblicas falam sobre o futuro tempo, olha só, fala sobre o futuro tempo de tormenta e angústia que há de vir sobre Israel. O profeta Jeremias declarou: como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Jeremias 37. Daniel também registrou: haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, né? Daniel 12:1. Esses textos estão falando sobre um tempo de sofrimento muito grande para o povo de Israel, mas no final Israel será salvo. Israel espiritual, ou seja, a igreja formada tanto por gentios quanto por judeus convertidos ao Messias, né? Colossenses 3:12. 1 Pedro 2:9-10. Então, o Messias voltará para a batalha do Armagedon, Apocalipse 19, também chamada da batalha de Gog-Magog, Apocalipse 20 e Ezequiel 38:39. Vocês estão entendendo, amigos? Vocês entenderam aqui, ó? Esse aqui é o tópico: a igreja passar pela grande tribulação ou somente Israel? Tá aqui, ó. Tá aqui, tomem nota desses versículos e capítulos aqui, esses textos bíblicos, né? E vocês terão uma compreensão maior, né? Maior do que eu acredito, não. Eu tenho total certeza e convicção que terão sim. Muito mais do que vocês estão tendo aí. Vocês que ainda participam dos templos religiosos aí de pedra, sendo regidas por um líder, né? Eles não vão passar isso aqui para vocês. Ou por dois fatos. Ou porque eles desconhecem, porque realmente aprenderam a teologia deles também, que é outro ensino pífio, né? E medíocre, desnecessário, né? E sem fundamento. E o segundo fator é que realmente eles são dominados por uma força maior. Tem um líder acima de um líder, né? Sempre teve, né? E eles são destinados e predestinados a fazer isso aí, fazer com que as pessoas se enganem. E como eu falei no vídeo anterior, a questão de Albert Pike, né? Desmentir e fazer com que as pessoas, a mente fique denubriada e fazer com que elas percam a fé lá na frente. Porque quando isso tudo acontecer e elas verem que quando tudo está acontecendo e aquilo que elas aprenderam, que a igreja passará a ser arrebatada antes de passar pela tribulação, eles vão perder a fé. E é justamente isso que vai acontecer com aqueles que estão agarridos, né, nessa tese e nesse conceito, né? Israel ainda é o povo escolhido do Criador? Vamos ver aqui, ó, outro tópico, né? Alguns ensinam que há distinção entre Israel e a igreja e que o Criador tem dois povos, porém isso não é verdade. Israel deixou de ser o povo escolhido do Criador desde que rejeitou o Messias, Jesus, né? Quando o Messias morreu e ressuscitou, a nova aliança tomou o lugar da antiga, Hebreus 8:6-13. A partir daí, o povo escolhido do Criador é a igreja, que substituiu o Israel étnico da antiga aliança. Olha só, depois que o Messias ressuscitou, né?
A nova aliança tomou o lugar da antiga. Olha só, a nova aliança. Ele, no caso, fez uma nova aliança com a humanidade. Hebreus 8, 6, 13. A partir daí, o povo escolhido do Criador é a igreja, nós, né? As pessoas, né? Que substituiu o Israel étnico da antiga aliança. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Mas é importante entender que o Novo Testamento não exclui os judeus, mas inclui os gentios. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa do Messias, né? Efésios 3, 6. Confira também Jó 10, 16. Judeus e gentios convertidos ao Messias são unidos na igreja pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue do Messias, né? João 10, 16, Atos 10, 34, 35, Efésios 1 ao 3. Não há judeu nem grego, pois todos são um. Então, ele está falando sobre Israel, né? Aqui. Israel é o povo escolhido do Criador? Não. Vocês estão vendo que a Bíblia fala aqui? Não é. Nós somos. Todos são iguais. Todos são iguais. Todos. Todos. Passou a partir da ressurreição. O povo escolhido do Criador é a igreja. São as pessoas. Não há judeu nem grego, pois todos são um em Cristo Jesus, né? Gálatas 3, 28. Então, o único povo que o Messias hoje, que ele quer, né? O único povo do Criador é a igreja, formada por judeus e gentios convertidos ao Messias, né? O livro de Atos que mostra, aqui ó, CF é o livro de Atos que mostra que os primeiros cristãos eram judeus e que depois os gentios foram se convertendo através da pregação dos apóstolos e todos formaram um só povo, a igreja. Tá vendo que a igreja é o povo? A igreja é o povo, amigos. Não adianta refutar isso ou querer argumentar. Não é templo nenhum. Até porque esses apóstolos eles foram pregando nas ruas, em praças, em montanhas, em lugares abertos para as pessoas ouvirem. Não foram dentro dos templos, né? Porque dentro dos templos não se pregava a vinda do Messias naquele tempo. Então, né? Assim os cristãos, isto é, judeus e gentios convertidos ao Messias, pertencem a uma nação espiritual. E sua condição de membros dessa nação não é determinada por nascimento ou por localização geográfica. O apóstolo Paulo falou desse assunto da seguinte maneira. Vamos ver. De nada vale ser circuncidado ou não. Olha só. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Ou nova criatura, né? Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel do Criador. Gálatas 6, 15, 16. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo aí, até aí, né? O que a Bíblia fala, e a Bíblia é bem taxativa nisso. Ao passo que a atual nação de Israel oferece cidadania a qualquer judeu natural ou converso, a cidadania que a Bíblia chama de Israel de Deus, né? Só é dada aos que são obedientes e aspergidos com o sangue do Messias, né? 1 Pedro 1, 1 ao 2. Referindo-se a esses membros do Israel de Deus, né? Os judeus espirituais, Paulo escreveu: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas do Criador. Romanos 2, 28 e 29. Né? Vocês podem ver, né? Aqui, né? Ainda tá falando aqui sobre a questão, né, de Israel ser o povo escolhido do Criador, né? Vocês estão compreendendo, né? Portanto, o único povo escolhido do Criador hoje, na nova aliança, é a igreja, nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Criador, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo do Criador. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. 1 Pedro 2, 9, 10. Vocês estão compreendendo? Vamos ao tópico aqui, amigos. Ó. A grande tribulação é para o mundo inteiro?
Vamos ler mais, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Olha só o argumento fortíssimo, amigos. Olha só. Apocalipse 3:10. Essa prova aqui, ó. Olha só. Para pôr em prova todos, para pôr à prova os que habitam na terra. Vocês estão vendo? Perseverar. Se perseverar. Aqui, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Pôr à prova. Quem é que habita na terra? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Os ditos cujos crentes, cujos ditos eleitos à salvação e a estarem excluídos da provação e da tribulação, esses daí não habitam na terra. Acho que eles não habitam não, né? Eles devem estar andando, flutuando, eles devem dormir em nuvens, eles não habitam na terra. Apocalipse 3:10. Para pôr à prova os que habitam na terra. Acabou. Pôr à prova os que habitam na terra. Todos. Então aqui, entre outras palavras, todos, né? Nesse texto, a palavra grega traduzida como mundo é oikoumene. Oikoumene, né? Falar grego é uma negação para mim, né? Oikoumene. Esta palavra poderia ter sido traduzida como terra habitada para os judeus do primeiro século, né? Oikoumene não era uma referência ao planeta Terra, mas ao Império Romano. Essa era a palavra que designava o Império dos Césares. É a mesma palavra usada em Lucas 2:1. Sabendo disto, muitos tradutores acertadamente resolveram traduzir Lucas 2:1 assim, abre aspas, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. Infelizmente, o erro não foi corrigido em Apocalipse 3:10. Olha só. Agora observe esta acusação movida contra Paulo e Silas quando eles pregaram em Tessalônica, né? Em a cidade, né? Esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegam também aqui. Atos 17:6. Olha só, vamos entender aqui, né? Paulo foi assim também, acusado por Félix. Temos achado que este homem é uma peste. Olha só como Paulo foi dito aqui por esse imperador Félix, né? Temos achado que este homem é uma peste, aquele que atiça tumultos entre todos os judeus e em todo o mundo. Atos 24:5. Mas por que está dizendo isso? Porque a palavra aqui em grego, amigos, ela significa todo mundo. Essa palavra poderia ter sido traduzida como terra habitada. Vocês estão entendendo? Claramente, mundo, oikoumene, né, significa somente o Império Romano. Todas as nações dominadas pelo Império, até então, sendo uma delas Israel. Vocês estão entendendo? Olha aqui. Aqui a palavra aqui, ó. Terra habitada, né? O grego tem outra palavra para designar literalmente o mundo todo, que é cosmos. Cosmos com K, né? Não com C, né? Cosmos. Palavra usada em João 3:16, que diz que o Criador amou o mundo todo. E em João 1 João 2:2, né, diz que o Messias morreu pelo mundo todo. Entre outros textos, não foi essa palavra usada em Apocalipse 3:10. Assim, oikoumene não é uma referência ao mundo todo. Portanto, quando a Bíblia diz que o mundo todo enfrentará a grande tribulação, o que ela está dizendo, na realidade, é que a terra dominada pela besta enfrentará a grande tribulação, o que significa que os cristãos que estiverem lá inevitavelmente passarão pela grande tribulação, e muitos serão assassinados pela besta, mas serão salvos por sua fidelidade ao Cordeiro de Jesus Cristo, que é o Messias, né? Apocalipse 7:9-14. No século I, a cabeça da besta, a besta tem 7 cabeças, né? Apocalipse 17:3, que estava em uma nação, era a sexta, né? A cabeça que estava lá em ação era a sexta.
Isso é, o Império Romano, no fim dos tempos, a oitava cabeça, que na verdade é uma das 7 anteriores, Apocalipse 17:11, reinará em todo o Oriente Médio. A 7ª cabeça da besta foi o Império Otomano, um império essencialmente islâmico. E essa será a 8ª cabeça da besta reavivida, pois a besta é o califado islâmico que age no Oriente Médio. Veja mais sobre o porquê do império da besta ser o califado islâmico e detalhes das profecias do Apocalipse 13 e 17. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Vou deixar aqui esses links também para vocês verem, né? E o arrebatamento? Olha, vamos ler aqui o arrebatamento. E o arrebatamento, né, amigos? Agora vamos lá. A Bíblia ensina que o arrebatamento ocorrerá somente no fim dos tempos, quando o Messias retornar à Terra para fazer o julgamento, o que evidentemente contraria a doutrina pré-milenarista. Olha só, né? Os pré-milenaristas que dizem que vai ser 1000 anos, né? Governo aqui o Messias aqui vai reinar durante 1000 anos, né? Eles acreditam nisso, né? A terra jaz do maligno, ele não quer, o próprio Criador não quer mais a terra, porque ele ia deixar o filho dele aqui reinando por 1000 anos, né? Aqui, ó. O que evidentemente contraria a doutrina pré-milenarista, que diz que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, portanto não existe arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Quando o Messias voltar, ocorrerá também a ressurreição dos mortos, e então tanto os vivos quanto os mortos no Senhor serão arrebatados para encontrar-se com Ele nos ares. E este não será um evento secreto, como mostra o herético filme Deixados para Trás, né? Para vocês verem aí, né? Pesquisem sobre esse filme aí, né? Muitos aí estão até atribuindo coisas nesse filme aqui. O próprio texto aqui fala que é um filme herético, que mostra totalmente uma doutrina, né? Uma doutrinação, né? Pagã. Uma passagem bíblica que claramente fala sobre isso é 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. O Senhor mesmo, dada a sua palavra, né, de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada trombeta do Criador, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, os remanescentes, né, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor e sempre. Vocês estão entendendo? Então, como é que pode ser, se na Bíblia fala, a Bíblia é cronológica, como eu falei para vocês, como eu venho falando sempre no canal, a Bíblia é um livro de história, sobre os acontecimentos passados, presentes e futuros. E ela está numa ordem cronológica. Vem desde o início, lá de Gênesis, até Apocalipse. Início, meio e fim, como todo livro de história, né? Então assim, se na Bíblia fala primeiro que os mortos serão ressuscitados e os que ficarem remanescentes vão se juntar a eles e subirão aos ares com o Messias e assim estarão para sempre com o Senhor, então por que eles ficam acreditando, amigos, que ficam inventando coisa em cima de coisa, texto em cima de contexto, né? Francamente, né? Algumas coisas são vistas claramente aqui que negam a teoria pré-milenarista do arrebatamento. Em primeiro lugar, a vinda do Messias não é silenciosa, como eles alegam, mas é audível. Observe, o texto diz que o Senhor descerá, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Criador. A mesma observação é feita em João 5,28, onde o Messias disse: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Messias, né? E sairão de lá. Mas uma passagem que fala de ressurreição é 1 Coríntios 15:52. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só, né? Então todos aqueles que morreram, amigos, antes e depois da tribulação, né? E no decorrer da tribulação serão ressuscitados. A segunda vinda será audível e, por isso, claramente contraditória à teoria do arrebatamento silencioso. Não será em segredo, mas visível e público. Em Apocalipse 1,7, a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos ultrapassaram. Olha só, vocês estão vendo? Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassarem. Alguns ensinam que apenas aqueles que, olha só,
Olha só aqui. Alguns ensinam que apenas aqueles que estão preparados o verão. Francamente, né? Quem é que... Olha só o que eles dizem. Só os preparados verão. Se o próprio Messias diz que ele vai voltar para buscar os remanescentes, os que ficaram. Remanescente. Significado da palavra remanescente. Sobra. Fica. Resto. O que sobrou para trás. O que ficou para trás. O que foi deixado para trás. Olha só. Alguns ensinam que apenas aqueles que estarão preparados verão. Ele será invisível para outros. No entanto, esse texto diz que aqueles que ultrapassaram o verão, o que aqui diz eles que o transpassaram o verão, pois haverá ressurreição dos mortos. Esses certamente não eram seus discípulos. E aí? Se ele vai ressuscitar os que morreram, e os que morreram vão ressuscitar e vão enxergar de novo e vão ver, por que eles estão dizendo que só os preparados o verão? Né? Está dizendo que aqui, diz que eles que o transpassaram, que os transpassaram os que morreram, o verão, porque será ressuscitados, né? Conclusão. A Bíblia distingue ira futura de grande tribulação. Ira futura é o castigo eterno, do qual a igreja será liberta pelo sangue do Cordeiro, sangue do Messias. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, nós, né? A igreja nós. Mas a igreja, nós, passa e passará por tribulações. No entanto, somente parte da igreja passará pela grande tribulação do fim dos tempos. A parte que está no Oriente Médio, não cristão, né? Que estiverem lá, também enfrentarão a grande tribulação, obviamente, né? Obviamente, como judeus. Por exemplo, Israel fica no Oriente Médio e será invadida pelo anticristo. E o arrebatamento só ocorrerá quando o Messias voltar. O arrebatamento não vai acontecer nesse período porque o anticristo ele vai governar lá no Oriente Médio. Então, quando o Messias voltar, e não será um evento secreto, tá? Observando aqui, deixando uma observação. Pelo contrário, será visível e audível para todos, inclusive para os que transpassaram o Senhor, Messias, né? Uma vez que ocorrerá a ressurreição dos mortos. Vocês estão entendendo, amigos? Vocês entenderam aqui? Vocês estão entendendo, né? Esse texto aqui é muito bom, eu consegui pegar esse documento aqui para mostrar para vocês. Vocês compreenderam aqui que mais uma vez, com esse documento aqui, eu não consegui encontrar, não estou sendo irônico nem hipócrita, estou sendo real, estou sendo realista. Vocês viram aqui que não existe nada citando e mostrando evidência nenhuma de que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. A ira futura, a grande tribulação e arrebatamento da igreja. É tudo distinto. É tudo distinto. Vou deixar esse link na descrição, amigos, para finalizar aqui os vídeos, os 3 vídeos, na sequência de 3 vídeos, né? 3 documentos aí que quis mostrar para vocês, né? Importantíssimo aqui a trilogia desses vídeos, que não mostra nada, não dá nenhum indício, não tem amparo, não ampara. Nada na Bíblia dá amparo a essa falsa doutrina aí, que esses falsos líderes dentro desses falsos templos de pedra estão ensinando as pessoas, fazendo que as pessoas se tornem mais emburrecidas e se tornem mais cegas, com o intuito de concretizar o que Albert Pike falou, o que Albert Pike disse sobre as 3 guerras mundiais, as 3 grandes Gs, né? E na última guerra, na última G, na terceira G mundial, ele falou que tem que desestabilizar a fé, de forma que as pessoas percam a fé. Quando chegar o dia da tribulação, essas pessoas doutrinadas vão perder a fé. Vão perder a credibilidade na fé. E é como a própria Bíblia diz, que no fim dos dias a verdade vai fugir e muitos se entregarão à apostasia, né? Muitos defenderão a apostasia. Então é isso, apostasia é declínio da fé, renegar, é negar-se a verdade das Escrituras, né? É deixar de ter fé, de credibilizar a verdade. Então é isso, amigos. O vídeo vai ficar por aqui. E precisei demorei um pouco para fazer esse último aqui, né? Devido a algumas outras questões, também tempo. Agora eu vou trazer outros temas, amigos, ao vídeo. E depois eu vou trazer mais abrangente. Tem muito vídeo aí para trazer sobre tema religioso aí, né? Sobre paganismo, doutrinas, cantores gospels, falsos líderes, né? Também, né? Alguns indícios aí. Tem alguns vídeos antigos aí. E vou trazer aí em react. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham compreendido mais uma vez aqui que nada de arrebatamento antes da tribulação. Isso não existe dentro pelo menos das escrituras bíblicas, não.
pelo menos dentro do contexto bíblico cristão, traçado pelo Criador, né? Feito pelos seus apóstolos, não existe. Não existe, mas você pode passar o resto da sua vida procurando, você vai se cansar, não vai encontrar. Agora vai encontrar da boca paganizada, herética e doutrinada de mentiras, né? De mentiras pagãs dos seus líderes, dos líderes religiosos, dos líderes da igreja. Porque tem muitos que não acreditam. Eu conheço muitos líderes, eu converso com alguns líderes, e alguns também não defendem essa tese que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Pouquíssimos, por mais que sejam poucos, mas ainda tem aqueles que defendem as escrituras. Então é isso, amigos, o vídeo fica por aqui, vou deixar esse link na descrição, para que vocês compreendam melhor, possam estar lendo, né? Possam estar meditando e lendo também os versículos aí grifados, né? Que estão aí presentes. Fiquem na graça e na paz do Criador, espero que vocês tenham compreendido, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Forte abraço, até o próximo vídeo, somos a Resistência, né? Até mais, valeu, fiquem na paz do Criador, valeu, amigos, valeu.